Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Bom, são 5 anos de Sem Tempo. Inclusive hoje eu começo uma nova temporada aqui no Sem Tempo, onde algumas coisas novas vão começar a acontecer, incluindo esse cenário aqui, que eu quero a opinião de vocês, se ele ficou bonito, o que falta nele e o que dá para melhorar nele, vocês podem me falar. E entre outras e outras coisas que eu vou falar depois sobre essas mudanças nessa nova temporada, nesse 5º ano de Sem Tempo. Mas, o que eu posso falar? Nesses 5 anos de Sem Tempo, onde eu fiz mais de 200 e tralalá vídeos, onde eu contei facilmente aí mais de 1000 histórias, e nessas histórias tem listas, relatos, causos, tem um pouco de tudo, além de outros tipos de vídeo que eu fiz, mas são muitas e muitas e muitas histórias que eu já contei e que eu vou trazer ainda aqui no Sem Tempo para vocês. Entre essas histórias, eu contei algumas vezes, e aí eu, sinceramente, eu peço desculpas porque eu não sei se esses vídeos estão disponíveis, porque os primeiros vídeos aqui do canal são muito malucos, para não falar outra coisa, porque a temática do canal, a pegada do canal era outra. Não sei se eles estão disponíveis, mas de qualquer forma, eu estou aqui de novo para contar esses relatos para vocês, porque é incrível, né? Você faz todo esse conteúdo e às vezes eles passam e marcam algumas pessoas e não marcam outras, e isso é natural. Para algumas pessoas um vídeo é mais interessante que o outro. Mas o que aconteceu? Semana passada eu fui lá no LendaCast, lá, mais uma vez lá gravar com os meus amigos, lá gravar com o Daniel, né, que é o host lá, o dono do canal. E também esse dia estava do meu lado lá o Luciano, que é o embaixador, o presidente de Sete Além. Ele cuida de tudo lá, ele entende tudo que diz respeito a essa dimensão paralela aí que nós conhecemos como Sete Além. E aí, um tópico que entrou lá, claro, né, são de lugares que as pessoas acessam e depois elas nunca mais conseguem ver esse lugar, acessar esse lugar, ter contato com esse lugar, seja ele como for. E um dos assuntos que a gente falou, um dos lugares que a gente mencionou, foi um café fantasma que aparece na Estrada Velha de Santos, também conhecido como Caminho para o Mar ou Caminhos para o Mar, algo assim. Já vou explicar um pouquinho sobre essa estrada para vocês. E, cara, esse tópico chamou muita atenção das pessoas. Teve um corte que o Dan fez que ficou muito bom, que, nossa, quem não viu ainda, dá uma olhadinha lá no Instagram, que corta bem certinho o trechinho onde eu menciono o café. O Luciano complementa e a gente dá só uma pitadinha. E aí hoje eu vou trazer de volta para vocês esses relatos desse lugar e explicar o porquê para vocês, né, de tipo como que chegou a primeira vez até mim e por que ele me chamou tanto a atenção, entendeu? Mas antes disso, dá um contextozinho para vocês. A Estrada Velha para Santos, né, ou a Estrada Velha de Santos, as pessoas falam de todos os jeitos, ela é uma estrada que foi feita ali nos anos 1920, na década de 20 ali, aonde ela era o caminho colonial que levava a São Paulo, né, a capital, até Santos, por onde passava ali tudo que ia para o porto, tudo ali que era o comércio e as pessoas e tudo mais. Essa estrada, com o passar do tempo, ela foi ficando defasada, né? Vieram carros, vieram máquinas, vieram caminhões, vieram muito. A modernidade chegou e foi necessário fazer uma estrada maior, melhor e tudo mais. Então, aí surgiram as rodovias, que são as rodovias famosas que nós temos hoje em dia, que desce para o litoral aqui em São Paulo. Porém, essa estrada ainda existe. Até um tempo atrás ela estava fechada para circulação de carro, mas você poderia descer a pé. Isso é uma coisa que eu quero ver se eu consigo fazer nos próximos dias, tá? Fazer essa caminhada a pé por ali, porque não é tão longe aqui de casa onde eu moro aqui em São Paulo. E beleza, lá existe um café, eu acho que ele é chamado de Café 1922, que é um café português, algo bem legal, assim, sabe? Com uma pegada colonial, mas não é desse café que eu tô falando. O café que eu tô falando é uma das histórias que acontece nessa Estrada Velha de Santos. É uma das histórias que me relataram muito com o tempo. Primeiro, eu já tinha, antes de ter o Sem Tempo, antes de contar histórias onde eu só escutava, catalogava, e era só um gosto pessoal que eu não pretendia ainda, nem pensava em ter em canal de YouTube, eu já tinha um trabalho na logística, na aviação, onde eu viajava o Brasil inteiro e aproveitava para conversar com as pessoas,
para entender um pouco ali da cultura delas e principalmente para conhecer essas histórias, principalmente as histórias sobrenaturais, misteriosas e tudo mais que eles tinham para contar, porque eu me interesso muito sobre isso, sabe? E aí, no meu trabalho, já tinham me contado, né, como é logística, como é transporte e tal, já tinham me contado muitas histórias de várias estradas aí pelo Brasil, tem histórias cabulosas que eu já contei e ainda vou contar aqui no Sem Tempo. E essa me chamou a atenção por quê? Primeiro, pessoas de lugares diferentes e de pegadas diferentes, sabe? Tipo, uma mais religiosa, outra menos religiosa, um caminhoneiro, o outro agente de carga, o outro só um trabalhador que morava e passava por ali eventualmente, e pessoas que não se conheciam. E aí primeiro foram as pessoas do meu trabalho, uma ou duas que contou algumas histórias sobre lá, e depois, quando eu tive Sem Tempo, outras pessoas vieram e contaram histórias também sobre essa estrada. E nessa estrada tem relatos de outras situações, tem relatos de caminhoneiros fantasmas, tem relatos de mulheres que aparecem na curva, ou uma mulher fantasma que aparece em algumas curvas dessa estrada, tem relatos de pessoas que você passa por elas, elas somem, que isso é típico de história de fantasma de estrada, né? Mas essa história do café foi marcante. Por quê? Primeiro, eu escutei a história num trabalho de uma pessoa que tinha um familiar, e esse familiar, ele desde cedo ele conviveu muito um pé em São Paulo e um pé em Santos, né? Um pouco lá, um pouco cá. Porque a família do pai dele era de Santos, e o pai dele nasceu e todo mundo estava em Santos, mas a família dele e o trabalho do pai dele eram em São Paulo. E aí ele nasceu em São Paulo, a irmãzinha dele nasceu em São Paulo e tudo mais, e eles se estabeleceram ali. Porém, toda oportunidade eles iam para Santos para curtir férias, para descansar, porque tinha casa lá e tudo mais. E o pai dele fez isso a vida inteira. E quando ele contou essa história, o pai dele já tinha lá seus 40 e tantos anos fazendo esse trajeto aí, né? E aí o que acontece? Certa vez, ele e a família dele estavam fazendo esse trajeto, indo passar férias ou passar um final de semana descansar em Santos. Saíram de São Paulo, estavam indo para lá. Porém, só conseguiram sair mais tarde do que eles conseguiam eventualmente fazer. Não era o que o pai dele gostava, né? O pai dele gostava de viajar com uma visibilidade melhor. Mas saíram mais tarde e decidiram ir para quanto antes chegar melhor. E a irmãzinha dele, que na época ainda era bebê, segundo ele ainda tinha meses ou um aninho de vida, não estava muito legal, sabe? Estava com resfriado, estava com algumas coisinhas ali que poderiam ser ou não sintomas virais, uma virosezinha, coisa de criança pequena assim, mas estava tirando um pouco ali o sono ali dos pais dele. E chegou um momento que a criança começou a chorar muito, começou a incomodar muito ali, né? Se incomodar e incomodar muito, os pais ficaram preocupados. E nesse momento, passando por essa estrada, eles viram o que aparentava ser um comércio, um restaurante de beira de estrada. E o pai dele falou: nossa, eu não lembro desse lugar, eu sempre passo por aqui a minha vida toda, eu não lembro, mas vamos parar aí, vamos descansar um pouquinho, tomar um café, ver o que a gente pode fazer. Se for o caso, a gente vai ter que voltar para São Paulo. Pararam, entraram nesse lugar, até aí tudo bem. Deixaram o carro assim, já notaram que tinha outros carros ali, mas eram carros, vamos dizer assim, mais diferentes assim, né? Tipo carros mais antigos, carros mais batidos, mas tudo bem, porque no interior às vezes as pessoas realmente têm o hábito de ter carros mais antigos mesmo, né? Aí entraram tranquilo, tinham algumas pessoas lá, era um ambiente super confortável, super tranquilo. Já foram recepcionados por uma garçonete super atenciosa. Perguntou o que eles iam querer, o pai dele falou: só quero um café, as crianças, se tiver um ovinho mexido, alguma coisa é isso, e aquilo. E a mãe dele tentando acalmar a irmãzinha dele e tudo mais. Até que uma dessas outras pessoas que estavam nesse estabelecimento, um outro cliente, levantou e foi até ele, a família dele ali, os pais e a irmãzinha, e se apresentou, falou o nome, falou: sou enfermeiro, posso ajudar, o que ela tem, pegou a criança no colo, conseguiu acalmar a criança na hora, fez uma massagenzinha no peito dela, olhou para eles e falou assim: olha, de momento ela está só incomodada, mas eu gostaria de recomendar para os senhores, que eu vejo que tem 2 filhos muito bem cuidados e aparentam ser pais atenciosos,
para levar esse bebê para um médico que vai poder ver o pulmãozinho dela, um médico que vai poder cuidar dessa parte de respiração dela, porque é uma recomendação que eu faço para vocês. Aí os pais, tudo bem, né? Tipo, obrigado, atenção, perguntaram se poderiam pagar até a conta por agradecimento. Ele falou que não, que estava tudo bem, que ele estava sempre por ali, que era um prazer poder ajudar nesses momentos, e tranquilo. Eles terminaram de comer ali, tudo tranquilo, tudo sossegado. Notaram que realmente assim parecia um lugar muito assim atemporal, sabe? Uma coisa assim que ao mesmo tempo tinha alguns objetos que eram daquela época ali, do início dos anos 90, mais ou menos, mas tinham objetos assim que eram muito antigos e tinham pessoas usando roupas também que pareciam roupas de outra época, né? Pareciam as pessoas mais assim, uma alfaiataria mais antiga, um semblante de pessoas mais antigas, mas tudo bem, eles foram super bem tratados, acalmou o bebê, comeram, descansaram o mais importante, a cabeça, e saíram. E quando eles estavam saindo, a garçonete que atendeu eles, muito simpática, ainda falou: muito bom vocês terem parado aqui, porque evitaram, porque com como tá a estrada, tava mais perigoso lá para baixo, né? E aí eles falaram assim, tava à noite, tava uma certa neblina, mas não tava coisa de outro mundo. Porém, quando eles chegaram e finalizaram o caminho, chegaram já lá no litoral, né, lá para baixo, né, esqueci o termo correto que se fala, né, já chegaram no final da serra ali, realmente a neblina estava muito forte, tinha uma garoa meio densa e tinha alguns caminhões e carros que tinham se acidentado por ali. E o pai dele até falou: poxa, ainda bem que a gente parou lá, porque nervoso, com criança chorando e tudo, ficava muito perigoso. E, passando algumas semanas, a mãe dele fez o que o enfermeiro daquele lugar recomendou para ela. Levou a criança num pneumologista, eu acho que é essa a especialidade que se fala, e foi identificado naquela criança um problema crônico, que ele não sabia dizer qual que era, mas era um problema respiratório crônico, que se não fosse tratado ali meio que de imediato e feito ali as tratativas necessárias o quanto antes, poderia evoluir para uma doença mais séria, poderia trazer mais transtornos para a criancinha, que depois disso foi tratada, foi curada e ficou tudo ótimo, cresceu, falou: minha irmã tá aí bem, já tem os filhos dela, já tá tudo tranquilo e nunca mais teve problema nenhum. E depois de algum tempo, meu pai falou: pô, vamos voltar naquele café, agradecer as pessoas, passar por lá. Passaram lá e não existia mais nenhum café lá. Perguntaram para as pessoas, foram em outras pessoas que tinham comércios ali ambulantes, comércios fixos ali próximo, falaram, perguntaram, aí as pessoas falaram, ó, os mais tranquilos, assim, os mais sérios, falaram: meu, tem nada aqui, você tá vendo coisas, parou em outro lugar. E aquela galera que já tem um pezinho assim, igual nós aqui, que já tem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de curiosidade, se atenta e não tem receio de falar, já falou: olha, as pessoas veem muitas coisas nessa estrada aqui. Essa serra aqui é misteriosa pra caramba. E ficou essa história. Essa que foi a que mais me marcou, porque você para pra refletir, meu, que lugar era aquele? Que pessoas eram aquelas? O que era aquilo, né? Quem era aquele enfermeiro que ajudou elas e tudo mais? E como ele sabia, só de, tipo, segurar um pouco a criança no colo, fazer a massagenzinha no peito, falar: leva essa criança pro médico porque é importante. Enfim, coisas misteriosas da vida. Se você tem um relato igual esse, me encaminha aqui que vai ser um prazer contar aqui no Sem Tempo. Acho que está aparecendo para vocês aqui o e-mail aqui embaixo. E outra coisa, se você ainda não é inscrito aqui no Sem Tempo e está chegando agora, nesse início de nova temporada aqui, já se inscreva para não perder as novas histórias, para não perder as coisas interessantes que estão por vir. Muita coisa boa, boa, boa. Eu tô com uma proposta de levar o Sem Tempo para um outro patamar. Peço um favorzão de vocês para ajudar com o engajamento desse vídeo. Deixa lá nos comentários se você conhece uma história igual essa, se alguém da sua família já viu isso, se você ou alguém da sua família já passou por esse café fantasma, seja na Estrada Velha de Santos ou seja em outra estrada do Brasil. Deixa um comentário, seja só para eu engajar. Pô, história legal, gostei, não gostei, é isso, tamo junto. Deixa um comentário, vai me ajudar muito no engajamento desse canal. Curte. Já falei para comentar, né? Tô bugando, mas é isso. E hype esse vídeo. Hypar o vídeo é muito importante para os canais menores porque eles ajudam a plataforma a divulgar o canal para outras pessoas. Como o canal é menor, ele é divulgado para menos pessoas. Então você hypando, o YouTube vai olhar e vai falar: poxa, as pessoas gostaram desse vídeo, então mais pessoas podem gostar e vai ajudar o Sem Tempo a crescer. E é isso. Próximo relato. Esse relato já foi tipo um dos primeiros que me enviaram aqui no Sem Tempo, aonde
essa pessoa contou que vinha de uma família de caminhoneiros e tudo mais, que ele também tinha meio que nascido nessa profissão e virou essa profissão, entendeu? E aí, tipo, era um trajeto que ele fazia ali, era comum na vida dele ali nos anos 80, início dos anos 90 também, e, né, buscar coisas em Santos para trazer para São Paulo, seja um fretezinho, uma mudançazinha, ou coisas comerciais mesmo, assim, sabe? E ele sempre, tipo, passava por essa estrada, já tinha visto algumas coisas mais misteriosas, algumas coisas meio estranhas, como a famosa mulher que aparece nas curvas lá, ou as mulheres que aparecem nas curvas. E também já tinha visto, tipo, segundo ele, já tinha visto uns bichos diferentes. Sempre que a névoa e o clima tava meio esquisito, ele já tinha tido sensações e, sabe, tipo, passado por situações estranhas nessa estrada. Mas a mais marcante foi essa em que ele estava descendo para lá, já era muito tarde, ele estava cansado, ele precisava ali usar o banheiro, dar uma, sabe, uma espairecida para, né, não correr o risco de dar uma piscada ou de passar mal ali no volante e acontecer um acidente, né? E do nada, a mesma coisa, ele tá no caminho, ele vê aquela luz amarelada no beira da estrada, fala, pô, não lembro desse comércio, né? Mas, bom momento para ele aparecer na minha frente aqui, né? Entrou com o caminhãozinho dele ali. No relato tem até o modelo do caminhão, tudo. Tem que achar esses relatos para contar aqui para vocês com as descrições perfeitas, mas é isso. Aí ele parou com o caminhãozinho dele lá, num jeito que não incomodava tanto. Também olhou, viu uns carros diferentes, DKV, viu carro antigo, assim, carro bonito, achou interessante, né? Viu as pessoas e entrou lá dentro, né? Só que, ao contrário do primeiro relato que eu contei aqui pra vocês, ele, tipo, não se sentiu mal, mas não se sentiu tão acolhido quanto a família do primeiro relato que eu contei pra vocês. Ele falou que as pessoas estavam meio frias, cada uma no seu canto, um silêncio, sabe? Uma coisa meio assim, sabe? Tipo, parecia um... Ele descreve como um bar no fim do mundo, assim, sabe? As pessoas lá simplesmente, sabe, perdidas naquele lugar. Foi a sensação que ele teve. E aí ele foi atendido por um senhor muito educado, que perguntou como que ele poderia ajudar ele, né? Aí ele falou, tudo que eu quero é só usar o banheiro rapidinho, tomar um café. Se o senhor tiver algum salgado, alguma coisa assim mais prática, assim, eu como também. E eu já tô saindo porque eu tenho horário para chegar em Santos, né? Eu quero chegar lá para descansar um pouco, pegar o que eu tenho que pegar e já voltar ainda hoje para São Paulo, né? Aí esse senhor olhou para ele e falou, não, todo mundo que para aqui para por um motivo, então vou te servir o seu café, o banheiro fica ali. Por favor, não interaja muito com os outros clientes, porque nem todos assim gostam de esse horário, ou tá falando com desconhecidos, né? Então pode se sentar aqui depois. E eu vou preparar seu cafezinho lá enquanto isso e também te trago um lanche nosso aqui com todo carinho. Beleza, né? Se sentiu bem atendido e tudo mais. Foi lá, usou o banheiro, voltou. Café já estava na mesa, um sanduíche também ali com presunto e queijo também já estava na mesa. Super saboroso, segundo ele, super tranquilo. E aí ele se levantou, né? Já estava bem, deu uma espreguiçada, foi lá cumprimentar novamente esse senhor, perguntou para esse senhor, tipo, vocês não abrem sempre? Sempre passo por aqui, mas nunca anotei. Daí ele falou, não, nosso funcionamento aqui é diferente, mas estamos sempre por aí. Aí ele falou, tá bom, né? Aí ele pegou o dinheiro da carteira, entregou o dinheiro para esse senhor, ainda falou para esse senhor, tipo, né, oferecendo uma gorjeta, mas o senhor falou, não, é isso, tá tudo certo. E beleza, né? E aquela mesma coisa que eu contei no primeiro relato para vocês, as pessoas vestidas diferentes, as pessoas com uma postura diferente, que não era muito o habitual ali e tal. E beleza, aí ele subiu no caminhão dele e foi embora, continuou a jornada dele. Chegou onde ele tinha que chegar, parou o caminhão dele lá, deitou para descansar, acordou no outro dia, parou lá para fazer o carregamento, tudo que tinha que fazer, foi tomar um outro café, abriu a carteira, o dinheiro que ele tinha certeza que ele tinha entregado para aquele senhor do café, estava na carteira dele de novo. E aí ele pensou, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Eu tenho certeza que eu entreguei o dinheiro na mão dele, ainda entreguei uma nota a mais, ele me devolveu falando que não precisava, e tá o dinheiro de novo aqui na minha carteira, né? Aí ele ficou pensativo, ele ficou até um pouco preocupado de tipo assim, puxa, será que eu me confundi e peguei de volta o dinheiro e não paguei eles?
É uma pessoa de bem, né? Uma pessoa honesta, falou, pô, na volta eu vou parar lá e vou confirmar que tá tudo certo, né? Vou procurar esse senhor e pagar se eu, porventura, peguei o dinheiro de volta, né? E beleza, carregou o carro, tal, voltando para São Paulo. Quem diz que ele acha esse bendito desse café? Estrada toda, olhando para tudo quanto é lado, para lá e para cá, para lá e para cá, e nada de café nenhum. Nada. Como eu comentei, tem outros comércios, inclusive tem um outro café situado nessa região aí, mas não era o café qual ele entrou. Não tinha, sabe, estrutura nenhuma lá. E isso é uma coisa que marcou e ficou para a vida dele, uma situação que ele não sabe dizer o que era aquilo, ou o porquê daquilo, sabe? Às vezes ele parava para pensar, será que eu sonhei com isso? Mas foi tão real, porque ele falou que ele comeu, usou o banheiro e tudo mais, e essa situação ficou na cabeça dele, e aí ele contou esse relato aqui para nós. Outro relato que eu tenho para contar para vocês é um relato assim que daí ele já tem uma pegada mais de religião mesmo, mais de fé. E aí eu sei que algumas pessoas elas não gostam tanto de associar a fé com essa parte sobrenatural mais misteriosa, mais espiritual, ou assuntos de fantasma, por exemplo. As pessoas não gostam. E tem outras que já associam e já colocam toda a motivação, todo o objeto, tudo já é culpa da fé e da religião da pessoa. Eu acho que não tem que ir nem para um extremo nem para o outro, entendeu? Mas essa pessoa que mandou esse relato para mim também aqui, ela era um romeiro, então ela estava subindo para fazer um trajeto ali. Não sei se ela ia para Aparecida ou se ela ia cumprir alguma outra promessa em outro trajeto, mas de fato ela era um romeiro passando por essa estrada. E por algum motivo, ela também não tinha conseguido sair no horário planejado, não tinha conseguido fazer tudo do jeito que era. Sim, ela ia fazer a romaria à noite, porque à noite era mais tranquilo, não era um sol ardente, não era um movimento muito alto de carro, não corria certos riscos e também assim a condição climática era mais favorável. Mas ela não queria estar de madrugada nesse lugar, foi o que ela me contou ali pelo relato dela. Mas tá fazendo o trajeto, não tem o que fazer, não tem onde parar, subir na estrada sentido São Paulo, sentido o caminho que ela ia fazer ali. Provavelmente eu acredito que estava indo para Aparecida caminhando sozinho. E no meio do trajeto ela começou a se sentir muito desconfortável, começou a se sentir muito cansada e começou a se sentir, sabe, exausta mesmo. E assim, a ponto de nossa, eu preciso dar uma descansadinha, alguns minutos. Só que não tinha onde ela parar ali de maneira mais segura, sabe? Sentar num lugar mais tranquilo, que ela se sentisse mais confortável. E caminhando mais alguns metros, ela encontrou com um outro senhor, que ela não sabe dizer se era outro romeiro, se era uma pessoa que morava pela região, ou o que era essa outra pessoa. E essa outra pessoa perguntou se estava tudo bem, se ela estava precisando de uma ajuda, que queria que carregasse um pouco a mochila e tudo. Falou, não, tá tudo bem, tô cansado, né? Precisando só esticar um pouco as pernas, dar aquela respirada, mas tô bem. Aí essa outra pessoa falou, não, me acompanha, que logo ali na frente ali tem um comércio. Você pode dar uma descansada lá, tomar um café lá, deixar a mochila um pouco no chão e depois você continua, ou se quiser ficar lá até cedinho e tudo mais. Recomendo também que você não fique tempo demais, mas fica um pouco lá. Aí essa pessoa com um comércio aqui, mas eu nem me lembro de nada, né? Não, é logo ali, eu vou com você até lá. Esse senhor acompanhou ela até esse café fantasma. Chegaram lá, aí ele falou, a pessoa se despediu dela, falou que tinha que continuar o trajeto dela, mas falou que ela estava em boas mãos ali. E beleza, entrou, colocou a mochila num canto, colocou ali aquele suportezinho que eu não sei o nome correto, que é tipo um apoio, né, um bastão que eles usam. Foi ali, foi atendido pelas pessoas, tomou um café, descansou, as pessoas atenderam super bem, perguntaram se ele estava precisando, foram super atenciosos, mas assim, do nível que, acima do comum, acima do comum. E beleza. Ele, depois disso de descansar, de se alimentar e de tranquilo, continuou o trajeto e pensou, na volta, vou parar lá, vou comer de novo, agradecer essas pessoas e ficar mais um tempo com elas, porque eu gostei delas, né?
E aí a mesma história dos outros 2 relatos que eu contei para vocês. Na volta, voltando da romaria dele, não tinha mais nenhum café lá. Não tinha mais nenhum comércio, não tinha mais pessoas, não tinha mais nada no lugar onde ele tinha certeza que ele tinha parado para dar esse descansinho, para dar esse repouso ali, sabe? E para depois continuar. E aí, conversando com as pessoas ali da região, tentando entender o que, que era, o que, que não era, as pessoas, a mesma coisa que eu contei para vocês do primeiro relato aqui. Não, a gente não sabe de nada, nunca viu nada. E outras, olha, esse lugar aqui é misterioso, as pessoas às vezes veem coisas, as pessoas, sabe, sentem coisas e acham que veem coisas. E uma dessas pessoas com quem ele conversou falou, olha, vou te contar o que já aconteceu comigo. 1 ou 2 vezes, saindo aqui do meu trabalho, que é aqui, né, numa certa altura da serra, e voltando para minha casa na Baixada, eu vi luzes desse café, eu vi esse comércio que algumas pessoas mencionam. Só que eu ando e passo por ele e eu não consigo entrar nele. Eu vejo a luz, ela tá lá até um certo momento, depois ela some e eu não consigo. Eu nunca consegui entrar nesse café. Mas eu já vi luzes. Eu já achei até que poderia ser outra coisa. Pessoas perdidas, pessoas fazendo alguma maldade, algum acidente, alguma coisa, alguma obra. Mas simplesmente a luz está lá e depois a luz não está. Eu não consegui acessar lá. Além disso, também tem fulano, ciclano, beltrano, que também já viram pessoas, já viram coisas e já viram em outros pontos da estrada aqui da serra esse comércio misterioso que aparece e some. E é isso. Esses são os relatos que eu tenho para contar aqui hoje para vocês do Café Fantasma. Quero muito visitar logo essa estrada aí velha de Santos, de repente conversar com pessoas que moram por ali para escutar histórias sobre esse café e outras histórias sobrenaturais e misteriosas que tem ali na serra. Tenho 2 relatos que eu achei que não casavam tão bem colocar aqui hoje nesse vídeo, porque eles são relatos um pouco mais, vamos dizer assim, voltados para a ufologia, de pessoas que viram luzes ali em outros pontos da serra ali e tudo mais. Então eu vou contar num outro vídeo, para não perder os próximos vídeos. Dá uma conferida lá se você está assistindo pela TV ou está assistindo pelo um tablet. Entra ali, tenha certeza que você está inscrito para dar essa moral aqui no canal. Considere ser um membro, os membros aqui do canal têm muito material extra, tem os bastidores, eu troco ideia com eles porque eles têm um grupo lá no Telegram onde eu tô e todo mundo troca uma ideia bem legal. Eu tenho um outro projeto que se chama A Hora do Pesadelo, onde a gente fala de cinema de gênero, né? Fala muito de terror, suspense, mistério. Se você gosta desse tipo de conteúdo também, vai estar na descrição o link para o A Hora do Pesadelo. E é isso. Obrigado por estar esse tempo todo comigo, vocês que já vêm aí de outras temporadas do Sem Tempo. Obrigado por assistir esse vídeo. E é isso. Ó, os próximos conteúdos desse canal estão, ó. Valeu!